semana abrindo com a mesma cara da semana passada, Trump Trade na sua essência maior, estamos vendo mais um dia de dólar se fortalecendo contra o resto do mundo. Bitcoin, senhores, fala o que do Bitcoin? 82 mil dólares. Futuro das bolsas americanas subindo. Hoje é feriado no mercado de juros dos Estados Unidos, tá? Então, resumo, a semana abrindo com uma cara de Trump Trade, outro que teoricamente não nos ajuda, tá? Quando a gente fala em Trump Trade, a gente está falando de dólar forte. Dólar forte bate nas moedas emergentes que hoje estão sofrendo. Quando você olha para outro vento que é super importante para a gente, que é o vento China, o mercado ainda digerindo a decepção do que foi o pacote fiscal, o pacote chinês do Politburo, tá? Acho que a principal mensagem do pacote não é o que ele trouxe, é o que ele não trouxe, que não foi nenhuma medida específica para sustentar o mercado imobiliário e muito menos ainda nenhuma medida específica sobre chequinho, sobre uma política fiscal mais agressiva, a famosa bazuca da política fiscal. Tá? Em outras palavras, segue a China ainda patinando. Hoje, nesse final de semana, a gente teve os números de inflação na China. Poxa, era esperado zero, foi... fogo, a China tá fogo, senhores. Só para vocês terem noção. Esperado 0,4 no CPI ano contra ano. Pedi até para a Grazi compartilhar nossa tela. Era esperado um 0,4 e veio 0,3 com core rodando a 0, isso aí é mensal, Motinho. Ano. Surreal. Surreal. Ou seja, a China precisa estimular esse consumo. Olha, a inflação fala por si só. Inflação ao produtor caindo 2,9%. Aí também tivemos dados de novos empréstimos, tá? E os novos empréstimos na China caem forte no mês de outubro, apesar dos esforços do governo de Pequim, ó. Crescimento do crédito na China decepciona, pois os empréstimos ficam atrás das vendas de títulos. Então, dois dos principais ventos que nos ajudam ou nos atrapalham, abre a semana na mesmo viés da semana passada, nos atrapalhando. Trump Trade na veia, dólar forte, moedas emergentes sofrendo. China, tivemos dados de inflação mostrando que o risco da deflação na China é um fato real e também tivemos dados de crédito, mesmo com a China estimulando, decepcionando. Isso, obviamente, vai para as commodities metálicas. Minério caindo $1,56, de volta à casa dos 101 dólares. A gente vai para as commodities, a gente vai para o petróleo, por exemplo. Petróleo caindo 1,85 WTI e o Brent caindo 1,60. Semana passada o petróleo conseguiu fechar em alta, tá? Bolsas americanas, Trump Trade na veia, senhor, não tem... os Estados Unidos, você está juntando tudo. Além do Trump Trade, essa sensação da excepcionalidade da economia americana, tá? Essa semana a gente vai ter o CPI na quarta-feira, PPI na quinta-feira e vendas no varejo. Até 2, 3 semanas atrás, o mercado tinha, até mês passado, perdão, o mercado tinha que inflação não era para nem se olhar, entre aspas, estava indo rumo a 2%, tranquilo. O Fed, semana passada, deu alguns sinais de alerta quando retirou mais confiança na trajetória 2 e retirou aquele progresso adicional na queda da inflação. E a gente não pode esquecer que dentro do Fed é um board extremamente dividido, tá? E teve várias pessoas dentro do Fed que falavam que o Fed devia pular a reunião de dezembro. Então, a princípio, senhores, é a excepcionalidade da economia americana. A gente vai ter inflação que voltou a ganhar uma importância muito maior, porque a foto da economia americana está muito melhor do que se imaginava. Ela é fato, ela é real. E a inflação? Como é que ela vai ficar? Será que a gente pode ter de novo uma narrativa que a inflação para de desacelerar? Não estou nem falando de voltar a subir, tá? Então, por enquanto, excepcionalidade da economia americana, dólar forte e Dow Jones Futuro subindo 0,42, SP 500 subindo 0,29, já estamos falando de SP 500 Futuro a 6.042, Nasdaq subindo 0,26, surreal. Russell 2000 subindo a small cap subindo 1,35. Ouro, mais um dia de realização, tá? Segundo dia de queda, caindo 0,82. Prata subindo 0,11, cobre, mais um dia de queda depois daquela... O cobre foi muita emoção, na quinta-feira me cai 5%,
Na quarta-feira, no dia das eleições dos Estados Unidos, cai 5%. Na quinta-feira, me sobe 5%. E na sexta-feira, me cai 4%. E o cobre agora caindo 0,36%. Commodities agrícolas. Soja subindo 0,60%. Milho no 0 a 0. E trigo caindo 1,92%. Eu acho que a gente vai ter que começar a acompanhar o trigo, commodities agrícolas, com mais atenção por causa do preço do dólar, por causa da nossa inflação.